Bora falar do balanço do primeiro trimestre de 2025 da Comgás. Houve queda nos resultados, porém também houve queda na dívida para 2025. Vamos falar também dos proventos da Comgás. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento Sem Enrolação. Bora lá, vídeo puramente educacional e informativo, não recomendação de compra. Antes de mais nada, queria mostrar para vocês que não são todas as empresas que apresentam seus resultados de uma forma mais visível, mais visual. Tem muitas empresas, principalmente as que não são totalmente vistas pelos analistas, assim como a Comgás, que apresenta seus resultados de uma forma um pouco mais crua, igual vocês estão vendo aqui nos slides. Então é um pouco mais difícil de analisar, porém também é bom, é gostoso, porque a gente acaba melhorando um pouco a nossa teoria e eu vou apresentar para vocês de uma forma mais didática na minha apresentação. Começando pela DRE da Comgás, a receita operacional líquida caiu em 15,41%, olhando de forma anual. O resultado bruto houve um aumento de 3,8%, principalmente por causa do controle do custo do produto vendido e dos serviços prestados. A despesa operacional, uma queda de 6%, mas praticamente em linha com o terceiro trimestre de 2024. Consequentemente, com esses controles, os resultados antes do resultado financeiro houve um aumento de 5,48%. E o maior baque veio no resultado financeiro líquido, que houve uma queda de 33%, principalmente causado pelos derivativos, que seriam a proteção cambial que as empresas utilizam. Então esse foi um ponto que realmente bateu no lucro e o resultado líquido do período após o imposto de renda foi de 286 milhões, uma queda de 11,1% versus o primeiro trimestre de 2024. Mas calma, sem desespero, quero mostrar alguns pontos positivos da Comgás. Falando um pouco do resultado financeiro, houve um aumento das despesas financeiras, principalmente causado por causa do aumento da Selic. Em 2025, a dívida da Comgás é atrelada à Selic, uma boa parte é atrelada da Selic. As receitas financeiras caíram, a variação cambial ajudou a Comgás, saiu de um prejuízo de 62 milhões para um lucro de 133, porém o maior impacto realmente vieram dos derivativos, a proteção que a Comgás utiliza para fazer hedge, que saiu de positivo em 25 milhões para um resultado negativo em 142 milhões. Falando um pouco do endividamento, a Comgás tem uma meta que a alavancagem não poderá ser superior a 4. Eu acho isso muito positivo, porque eu não gosto de empresas endividadas, principalmente no Brasil, que a dívida bate muito no lucro da empresa, consequentemente batendo no dividendo. E hoje o endividamento da Comgás está muito tranquilo, em 1,82, ou seja, em um ano, em 10 meses, 9 meses de geração de caixa, a Comgás já conseguiria quitar totalmente a sua dívida. E apenas para a base de comparação ficou praticamente em linha, saindo de 1,8 para 1,82, mas quero mostrar um ponto positivo à frente. Percebam que ao final de 2023, a dívida total da Comgás foi de 6,9 bilhões, porém em 2024 a dívida aumentou muito para 9,7 bilhões. Mas percebam o trabalho que a Comgás vem fazendo no ano de 2025. Ao final de 2024, a dívida ainda girava em 9,7 bilhões e hoje, no primeiro trimestre de 2025, a dívida já desceu em quase 1,3 bilhão, totalizando 8,49 bilhões de dívida. E quando a gente vai verificar, a maior parte da dívida para os próximos 12 meses já foi pago, visto que a dívida de empréstimos não circulantes são de 8,1 bilhão. Então, para o curto prazo, nos próximos 12 meses, a Comgás deverá pagar em torno de 350 milhões, o que seria uma dívida baixa. A maior parte da dívida é não circulante, ou seja, para mais de 12 meses, além de 12 meses. E com relação às concessões da Comgás, zero receio sobre isso, porque mediante assinatura no dia 1 de outubro de 2021, o acordo da Comgás com o Estado de São Paulo foi prorrogado até 30 de maio de 2049. Então, isso ainda daria mais 24 anos à frente. Então, realmente muito tranquilo, concessão muito à frente e também não haveria motivo para ser prorrogado além de 2049. E também haverá uma revisão tarifária quinquenal, ou seja, a cada 5 anos, que foi concluída no dia 10 de dezembro e deverá ser finalizada até o dia 4 de junho de 2025. Então, pode ser que para os próximos trimestres já haja essa revisão tarifária e pode beneficiar a Comgás.
E falando um pouco de caixa, não tem segredo, como a Cogás quitou vários dos seus empréstimos de curto prazo, isso acabou batendo no seu caixa, isso acaba saindo do caixa, que ao final de 2024, no dia 31/12, ainda estava em 2,1 bilhões e hoje encontra-se em 1,1 bilhão. Mas a gente tem que se lembrar que a Congás já pagou várias de suas dívidas, então realmente isso é positivo, porque os juros da dívida acaba batendo no resultado da Congás. E a Congás ainda destaca que as aplicações financeiras ficam rentabilizadas em torno de 100% do CDI e o Tesouro Selic também tem 100% do CDI com liquidez diária. E para quem busca dividendos, essa é uma boa companhia. Percebam nesse detalhe que eu vou falar à frente. Hoje a Congás pertence 99,1% à Compass e apenas 0,9% das ações encontram-se em circulação na mão de acionistas. E a Cosan é detentora de 100% da Compass. E eu queria chamar a atenção que hoje a alavancagem da Cosan gira em torno de 7,58. Então realmente é uma alavancagem muito grande. Isso é um sinal que a Cosan conta com os dividendos da Congás para poder ajudar no seu resultado. Então é um sinal de que a Congás deve continuar pagando bons dividendos aos acionistas. Porém eu quis deixar dois detalhes aqui. Uma é que a Congás tem zero tag along e outra que a liquidez média diária é realmente muito baixa. Hoje a cotação da Congás gira em torno de R$ 127, então essa liquidez média diária seria a negociação de 10 lotes com 100 ações. Então realmente é uma liquidez um pouco baixa, principalmente olhando para fundos, mas nós que somos pessoas físicas, para mim essa é uma liquidez ainda aceitável. Falando um pouco de proventos, a Congás aprovou 94 milhões de JCP no dia 31 de março e o pagamento já foi realizado no dia 30 de abril. E falando rapidinho, a Congás possui definido em seu estatuto o pagamento mínimo de 25% do lucro líquido após a constituição de 5% da reserva legal. Mas a gente percebe que a Congás tem um payout muito além de 25% do seu lucro líquido e muitas vezes acaba até queimando caixa para poder pagar dividendos. Percebam que o payout em 2016 foi de 160%, 176%, 149%, 136%. No ano passado, em que a Congás teve dividendos em torno de 18%, o pagamento foi de 152% do payout, ou seja, a Congás acaba queimando caixa para pagar dividendos. Mas como é uma empresa que normalmente tem receitas muito previsíveis, isso pode ser um ponto positivo porque acaba voltando dinheiro para o bolso do acionista. E percebam que realmente os dividendos da Congás sempre foram atrativos. Em 2015 pagou 15%, 2016 mais de 25%, 2017 em torno de 18%, no ano passado também pagou em torno de 18% e a Congás tem uma política de dividendos que paga em torno de 3 vezes ao ano. Então esse ano já pagou, porém a gente percebe que os dividendos têm minguado para esse ano. Aparentemente a Congás está focada em diminuir um pouco a sua dívida, em controlar a sua dívida, principalmente nesse cenário desafiador que está o Brasil, porque apesar da queda na curva futura da Selic, a Selic atual, a Selic presente ainda está muito alta. Isso acaba batendo no lucro da empresa. Então aparentemente a Congás está focada em diminuir a sua dívida para o ano de 2025. Mas a gente percebe que sempre foi uma ótima pagadora de dividendos. Percebam um dividendo crescente e constante em todos os anos, nunca falhou em nenhum dos anos da série histórica desde o ano 2001, nunca falhou. Às vezes o dividendo cai um pouco para poder fazer um controle de dívida, um controle de investimentos, mas sempre paga bons dividendos e dividendos crescentes ao longo dos anos. Falando um pouco da minha planilha pessoal, refiz o lucro líquido para 2025, projetei em torno de 1,5 bilhão, que seria um PL de 11,26, praticamente em linha com o PL dos últimos 10 anos. Então, olhando por essa métrica, a empresa não estaria descontada. E com um payout de 80%, a Congás ainda poderia pagar 7,1% de dividendos. E apesar dessa falta de liquidez, dos fundos e estrangeiros não ficarem olhando tanto assim, principalmente por causa da pouca quantidade de ações em circulação, a Congás se provou uma ótima empresa ao longo dos anos, uma rentabilidade de quase 800% nos últimos 10 anos e, tirando a inflação, uma rentabilidade de mais de 400%. Realmente foi uma empresa fora da curva, puxou o Ibovespa para cima e se você tivesse aportado nela, seja há um ano atrás, há 5 anos ou há 10 anos, você teria
teria tido uma ótima rentabilidade e bons dividendos. Mas me conta aqui, pessoal, vocês gostam desse tipo de empresa que é um pouco fora do radar dos analistas, que não tem tantos vídeos assim falando sobre ela? No mais, gostaria de deixar um ótimo dia para vocês e um abraço.